Continuação do livro Sem Filtro, da Sarah Frier, Os Bastidores do Instagram, página 245. Esse protesto público a respeito do feed intensificou os debates que a equipe do Instagram estava tendo sobre os stories, enfatizando todos os pequenos detalhes. O produto só seria consumido se parecesse certo. Então, o que faria sentido? O Instagram deveria permitir que os usuários enviassem fotos tiradas com câmeras de celular para os stories ou fazer que utilizassem a câmera do aplicativo. Deveria permitir que as pessoas criassem uma rede de amigos separada para os stories ou permitir que compartilhassem automaticamente os stories com todos os seus amigos. As bolinhas na parte superior deveriam ter a imagem do rosto dos donos das contas ou do conteúdo que estavam produzindo. Quando chegasse a hora de acrescentar publicidade à experiência, porque era o que o Facebook estava propondo, essas marcas deveriam ter bolinhas também? Reels era o codinome no Instagram, mas todo mundo chamava o produto casualmente de Stories. Em uma sala de reuniões cheia de computadores chamada Sharks at Work, com uma porta de garagem de vidro, Systrom e os outros passavam horas desenhando várias versões possíveis nos quadros brancos. Em especial, estavam tentando decidir qual seria a solução mais simples. Por exemplo, o Instagram não precisava lançar o recurso com as ferramentas que o Snapchat possuía, como máscaras faciais que usavam a tecnologia de imagem para permitir que as pessoas colocassem digitalmente nas fotos orelhas de cachorro ou carinhas vomitando arco-íris. Achavam que poderiam acrescentar esse tipo de coisa mais tarde. Will Bailey e Nathan Sharp, engenheiro e gerente de produto que lideravam Stories, passavam tantas horas no escritório durante esse período de pressa que sua equipe dormia por lá, em vez de encarar as viagens de uma hora de São Francisco ou para São Francisco. Barnett viu um dos engenheiros postar na versão de teste do Stories no meio da noite, com lágrimas e bolsas nos olhos desenhados em uma das selfies, e alertou seus ex-colegas no Instagram. Alguém não poderia ajudá-los? A princípio, seus gestores forneceram travesseiros e cobertores com a marca Instagram estampada. Depois foram autorizados a gastar com estadas em quartos de hotel agradáveis. Enquanto isso, o diretor de pesquisa, Andy Ward, testou o produto com pessoas de fora, anônimas, fornecidas pelo Watch Lab. Enquanto ele entrevistava os sujeitos da pesquisa, Systrom e os outros observavam por trás do espelho falso como os indivíduos interagiam com o aplicativo. Qual empresa você acha que fez isso? Perguntou Ward aos sujeitos da pesquisa. Provavelmente o Snapchat, responderam eles. Por toda essa imitação do Snapchat, o Facebook foi forçado a aprender várias vezes que o fato de ter criado um produto que mudava o mundo não significava que poderia ter sucesso com o outro, mesmo quando esse produto era uma réplica de algo já popular. Enquanto isso, o Snapchat aprendeu que poderia ignorar os ataques repetidos do Facebook. De fato, o Facebook foi aparentemente tão ameaçador durante esse período que o executivo do Snapchat propôs tentar algo meio louco, tipo, vamos ser amigos do Facebook? O melhor trunfo e o maior problema do Snapchat era o próprio Evan Spiegel. O sucesso havia subido à sua cabeça e ele estava construindo uma empresa baseada principalmente em seu gosto pessoal, não segundo nenhum tipo de tomada de decisão sistemática. Seus funcionários o viam como teimoso, narcisista, mimado e impulsivo. Spiegel odiava testes de produtos, gerentes de produtos e otimização para os dados. Basicamente, tudo o que tornara o Facebook bem-sucedido. O resultado era uma empresa cheia de homens e algumas mulheres puxa-sacos aceitando tudo o que o Spiegel dizia, achando que seriam demitidos se discordassem dele. Os mandatos de seus executivos tendiam a ser curtos. Emily White, a primeira auxiliar de negócios de Systrom, que foi diretora de operações de Spiegel, durou pouco mais de um ano por lá. Spiegel precisava de um mentor que o ajudasse a crescer. Imran Khan, seu diretor de estratégia, argumentava que existiam apenas 2 pessoas no mundo que poderiam ter a capacidade de conversar com alguém que abandonou a faculdade e se tornou rico de verdade
muito depressa. Mark Zuckerberg e Bill Gates. Ambos haviam vivido a mesma experiência. Trabalhar com Zuckerberg era complicado estrategicamente, porque ele ainda tinha um sério rancor contra Spiegel por causa de e-mails vazados para Forbes falando da tentativa de aquisição por 3 bilhões em 2013. E pior, Spiegel ainda sentia muito que o Facebook era inerentemente ruim e nada criativo. Khan decidiu começar com a contraparte do Facebook, Sheryl Sandberg. Ele entrou em contato perguntando se seria possível reparar o relacionamento e ela concordou em recebê-los na sede do Facebook. No verão de 2016, Khan viajou de Los Angeles a Menlo Park e Sandberg havia feito alguns arranjos para que sua visita fosse confidencial. Ele entrou secretamente, evitando o check-in geral de segurança, para que os funcionários não o reconhecessem e acabassem tendo a ideia errada. Esse foi talvez o primeiro sinal de que o Facebook tinha intenções diferentes das de Khan. Sandberg convidou Dan Holmes, diretor de parceria do Facebook, para participar da conversa. Ela começou com certa condescendência amigável, explicando como era difícil construir um grande negócio de publicidade. Ela adoraria ser útil para Snapchat, da maneira que pudesse, disse. Khan foi indulgente com Sandberg, até o meio da reunião, quando ela pediu licença e saiu, ficando só o Khan e a Rose. Na verdade, existe uma maneira de ajudarmos, disse Rose. Nós poderíamos comprar o Snapchat. Ele explicou que a empresa acabaria como o Instagram, totalmente independente, mas aplicando tudo que o Facebook já aprendera para ajudar os negócios a crescer mais depressa. Não, de jeito nenhum. Que Spiegel concordaria com isso, pensou Khan. Mas eles precisavam de dinheiro. E eles não eram mais tão lucrativos. E nem eram lucrativos. E já haviam gasto muito em armazenamento de dados com o Google. Que tal um investimento estratégico? Perguntou. Nós não fazemos isso, disse Rose. Nós compramos ou competimos. Enquanto isso, o Instagram, alheio a essas conversas, pretendia atacar o Snapchat com força e acabar com ele rapidamente. O Facebook, em geral, lançava algo para uma pequena porcentagem de sua base de usuários, em torno de 1 a 2%, para ver como as pessoas reagiam. Depois, talvez lançasse um novo produto para 5%, ou em algum país específico, antes de chegar ao resto do mundo. Zuckerberg achava importante coletar dados sobre como o produto afetaria as subjacentes métricas de uso da empresa. O Facebook também tendia a lançar produtos inacabados e usar o feedback para ajustá-los já funcionando. A equipe do Instagram tentaria o contrário, lançar o Stories pelo menos uma versão simples para todo mundo, para todos os 500 milhões de usuários de uma só vez. Chamaram a ação de lançamento YOLO, acrônimo de You Only Live Once. Só se vive uma vez. Era uma estratégia extremamente arriscada para os padrões do Facebook, mas ninguém conseguia convencer Systrom do contrário. Ele achava que era uma mudança tão grande que todos precisavam poder acessá-la. Caso contrário, não teria o oxigênio necessário para funcionar. Robbie Stein, diretor de produto responsável pelo Stories, mais tarde compararia a ansiedade do lançamento com a de um grande evento da vida, como se casar ou ter um filho. Quando você se convence de que é uma coisa boa e anseia durante meses, mas sabe que tudo vai mudar para sempre quando realmente acontecer. Para Zuckerberg, também era uma última chance. Alguns meses após a reunião de Khan com Sandberg, e alguns dias antes de o Instagram estar pronto para lançar o Stories, o CEO do Facebook ligou para o celular do Spiegel. Ouvi dizer que você conversou com o Google, disse Zuckerberg. Definitivamente, o Facebook seria melhor para você. De qualquer forma, disse Zuckerberg, o Facebook poderia fazer uma oferta tão alta que o Google teria que subir mais a dele. Spiegel levou de boa. Na verdade, não estamos conversando com o Google, disse. Mas se o fizermos, eu lhe informarei. A porta da venda foi oficialmente aberta de novo. E Systrom, garoto propaganda de uma bem-sucedida aquisição feita pelo Facebook, que havia sido fundamental para conseguir com que o WhatsApp concordasse em ser vendido, ignorava totalmente as conversas de Zuckerberg com seu maior concorrente. O conselho do Snapchat também. Spiegel nunca contou a ele sobre a ligação, porque
Assim como no Facebook, ele e seu cofundador detinham a maior parte do controle de votos, tornando irrelevante a opinião de todos os demais. No dia do lançamento do Stories, em agosto de 2016, toda a equipe chegou por volta das 5 da manhã à sede do Facebook. Era muito cedo, não havia mais ninguém por lá. Não havia mais ninguém lá. Na sala de reuniões Sharks at Work, comeram burritos de café da manhã, encomendados porque nenhuma das lanchonetes estava aberta ainda. Foram aparecendo apoiadores até que só existia espaço em volta do computador de Nathan Sharp. 5, 4, 3, 2, 1, contou a equipe. E Sharp apertou o botão para dar o Stories ao mundo às 6 da manhã do horário da Califórnia. Todos observaram os números subirem. Alguns colocaram um pouco de bourbon comemorativo no café, sem que Systrom visse. O escritório agora tinha um armário de vidro cheio de garrafas caras. Barnett, que agora trabalhava na equipe de jovens do Facebook, foi ver aquilo que ele defendera por fim ganhar vida. Systrom foi até ele e o parabenizou. Poxa, desculpa por deixar de seguir você no Instagram, disse Barnett, andava postando demais. Vou segui-lo de novo agora. Systrom havia dito à sua equipe de comunicação que reconheceria perante a imprensa que o formato Stories era uma invenção do Snapchat, que o Instagram copiara, e era por isso que tinha o mesmo nome. Você vai fazer o quê? Exclamou a diretora de Relações Públicas do Facebook, Karen Maroney. Normalmente o Facebook apresenta qualquer produto copiado como uma evolução natural do que os usuários queriam. Mas foi um bom instinto, porque, de qualquer maneira, foi assim que a imprensa viu a jogada. Todas as principais manchetes usaram alguma versão de palavra cópia. Ao não negar, Systrom minou a força das críticas, pelo menos. Ele explicou que era apenas uma nova forma de comunicação, como o e-mail ou mensagem de texto, e que só porque o Snapchat o havia inventado não significava que outras empresas deveriam evitar usar a mesma oportunidade. Ele fez uma reunião com a equipe inteira do Instagram, explicando como o Stories conseguia ser inovador, apesar de ser inspirado na concorrência. E, além disso, a tensão que haviam vivido para resolver o problema ajudara a todos a obter um resultado mais polido. Os funcionários o procuraram depois, agradecendo pela palestra inspiradora. Embora muitos usuários tenham reclamado sobre os Stories nas mídias sociais, os números mostraram que realmente o estavam usando, mais e mais a cada dia. Demorou um pouco para alcançar mercados dominados pelo Snapchat, como os Estados Unidos e Europa, mas decolou imediatamente no Brasil e na Índia, onde o produto do Snapchat continuava caindo devido às conexões mais fracas em telefones Android. O Instagram o lançou com um timing perfeito, pouco antes de os adolescentes voltarem às aulas. Andrew Owen, da equipe de comunidade, passara os meses anteriores tentando convencer usuários importantes a começar a postar vídeos no Instagram. Focando em eventos cheios de ação, como a X Games, mas continuava sendo rejeitado. Todo mundo queria usar o Snapchat. Mas quando o Stories do Instagram foi lançado, ele estava no Rio de Janeiro com Justin Timberlake, que se apresentava nos Jogos Olímpicos de Verão. Nos bastidores, Timberlake havia chegado horas antes de sua apresentação e estava entediado quando Owen mostrou a opção Stories na conta Instagram. Timberlake pegou seu celular e começou a filmar enquanto conversava com Alicia Keys, criando conteúdo para todos os milhões de seguidores no Instagram. No dia seguinte, Owen fez o mesmo, pela conta do @Instagram, com a equipe de ginástica feminina dos Estados Unidos. A equipe de comunidade era responsável por preencher os stories da conta corporativa com conteúdo interessante todos os dias. Dessa forma, aqueles que a seguissem sempre teriam algo para assistir. E isso ajudava os usuários a entender como usar o novo produto. Pamela Chen, da equipe de comunidade, foi para Nova York a fim de ensinar Lady Gaga a usar o Stories, visto que a cantora estava promovendo um novo álbum. Depois do Rio de Janeiro, Owen foi a Los Angeles para ensinar o time de futebol Rams, depois a Mônaco para a corrida de Fórmula 1
O ano seguinte incluiu visitas aos times de futebol Real Madrid e FC Barcelona, além de finais de NBA. Não foi difícil fazer as celebridades usarem stories no Instagram. Como Systrom vira no Oscar, muitas haviam se acostumado a compartilhar conteúdo dos bastidores no Snapchat. E também estavam preocupados com crescimento e relevância, assim como a Igreja Católica. Os proprietários da Fórmula 1 tentaram atrair jovens para as corridas, e sem o Instagram, poucas pessoas saberiam como seria Lewis Hamilton sem capacete. Timberlake, que já era um nome familiar com cerca de 50 milhões de seguidores, só conseguiu aumentar de verdade seus seguidores ao ser exposto ao público na conta Instagram, que chegava a 100 milhões na época. De fato, quando as celebridades apareciam com destaque no Instagram, no Instagram, outras se voluntariavam para demonstrar o produto em troca de acesso a esse público. Depois que a equipe da Taylor Swift viu outras superstars em destaque nos stories do Instagram, entrou em contato pedindo o mesmo tratamento. Shane pegou um avião e foi passar o tempo com Swift em seu apartamento, filmando-a com seus gatos para sutilmente ensinar os usuários que o Stories era para momento menos polidos. Logo após o lançamento do Stories, o Instagram deu um simbólico passo além da sombra da empresa-mãe. Os funcionários saíram do Hacker Square, deixaram o campus e se mudaram para o edifício de vidro de vários andares a cerca de 5 minutos de ônibus do Facebook e seu botão de like. Quando Marnie Levine, diretora de operações, viu o espaço pela primeira vez, achou que não se encaixaria na visão artística do Instagram, especialmente na de Systrom. Em especial à luz do Trash Can Gate, da hashtag Trash Can Gate. Era cheio de cubículos sem graça, mas Systrom e Krieger viram a possibilidade de reforma e, consequentemente, todo o interior foi demolido e recriado, com superfícies minimalistas, tinta branca, madeira clara e plantas. Em vez de pôsteres motivacionais do Facebook, fotos emolduradas de usuários do Instagram foram penduradas nas paredes. Havia café de alta qualidade e uma loja da Blue Bottle no térreo. Bem em frente ao escritório via-se um grande logotipo do Instagram, contornado de branco, representando a primeira vez que a empresa marcava seu território em forma tão proeminente. Em vez da Gravity Room, havia uma fileira de dioramas onde os visitantes podiam posar. As pessoas podiam flutuar ao pôr do sol, com fundo de gradiente rosa, roxo e laranja, evocando o novo logotipo colorido do aplicativo por trás, e nuvens de plástico gigantes na frente. Outros dioramas permitiram bater fotos com a órbita planetária cintilante ou no meio de um céu estrelado. Os funcionários, quando recebem mais, esperam mais. Levine disse a eles que estava aberta a sugestões, então as pessoas lhe mandavam fotos com a comida menos instagramável, uma grande vasilha de salada de batata. Alguém até brincou sobre aquela coisa horrível, dura, sem maionese suficiente na reunião de liderança do Instagram. Systrom foi solidário. Como toda a seriedade, é por isso que isto é importante, disse Levine. Estamos pedindo aos nossos funcionários que pensem na simplicidade, na arte e na comunidade e que internalizem o que é importante. Eles desejam que a salada de batata seja apresentada como se fosse uma experiência criada que provoca entusiasmo. Entendi, pensou Levine. A questão não são as batatas, são os nossos valores. 4 anos se passaram desde que o Instagram se incorporou ao Facebook. Agora estavam negociando com o Facebook um grande escritório em Nova York. E, eventualmente, em São Francisco também, onde tudo havia começado. Systrom se sentia invencível. 2 semanas após o lançamento do Stories, foi se recuperar da ansiedade tirando férias. Ele ainda estava empolgado com o ciclismo, tentava andar cada vez mais intensamente em diferentes tipos de bicicleta que comprara na King. E então, na viagem, desafiou-se a subir o Mont Ventoux, uma das colinas mais difíceis do Tour de France. Nunca me esforcei tanto quanto nessa escalada, mas sobrevivi.
postou no Instagram, posando triunfal com a sua bicicleta e uma garrafa de Dom Perignon. A legenda dizia ao mundo que seu tempo fora de 1 hora e 59 minutos e 21 segundos, o dobro do recorde geral de 1 hora. Com isso, ele por fim ganhou o direito de encomendar sua última bicicleta sofisticada, uma Baum. O fabricante australiano dessa bicicleta, feita sob medida, precisaria de alguns meses para customizá-la, usando titânio para torná-la o mais leve possível e ajudá-la ao estilo de pilotagem específico de Sistrom. Ela também teria faixas vermelhas e azuis específicas em homenagem às corridas de carros Martini, que levariam 30 horas para ser pintadas. Nate King ficou encantado porque a maioria das pessoas que compravam uma Baum em uma loja o fazia pelo prestígio, mas ele sabia que Sistrom realmente a usaria. O Instagram tinha seus próprios bilhões em receita, seu próprio aplicativo, que mudaram o mundo, sua própria visão e estratégia de produto e seus próprios escritórios. Seus líderes haviam aprendido a tomar decisões difíceis, reconhecendo seus pontos cegos e removendo o alto padrão de postagem. Os funcionários se permitiam sentir, por alguns meses, vitoriosos, como se um dia fossem ser tão importantes quanto o Facebook. Um Facebook 2.0, que toma decisões com mais cuidado, de uma maneira que deixa os usuários mais felizes, tomando emprestado algumas lições e rejeitando outras, modelando o futuro das mídias sociais. Se continuassem nessa direção, poderiam chegar a 1 bilhão de usuários. Mas em breve o Facebook entraria em crise e Zuckerberg não estaria disposto a deixar o Instagram esquecer para quem que trabalhava. Bem, vamos terminando aqui então na página 254. Terminamos o capítulo 9. Vamos entrar no capítulo 10, que fala sobre canibalização. Até mais. Tchau, tchau.